Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. E hoje é um programa com um ar diferente, programa refinado, programa internacional, com finesse, do jeito que a gente merece, né, Diego? Tô aqui com o meu parceiro Diego. Eu vou deixar ele apresentar porque ele é muito mais chique, tem muito mais etiqueta, mais elegância aqui, ó. Tudo a ver com o nosso convidado de hoje, né, Diego? É verdade, Rafael. Olha, muito obrigado a todos que estão acompanhando aí o nosso programa e quero agradecer já todos os nossos ouvintes, né? Porque a gente está chegando aqui a mais um episódio e se não fosse por todos vocês, a gente não conseguiria avançar e avançar com qualidade. Então, a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa aqui do Brasil, lá do Canadá, Estados Unidos, Portugal, né, Reino Unido, lá na Angola. Então, ou seja, muito obrigado a todos. Quero também aqui já deixar um merchan. Para quem não conhece o nosso site, vá lá, visita o nosso site, logicastbr.com.br. E hoje, como o Rafael falou, é um programa mais refinado, porque o nosso convidado, ele é um convidado culto, com etiqueta, refinado. Vocês vão logo conhecer, porque o nosso programa hoje tem um ar diferente. Ele é lá do outro lado, lá de Portugal. O nosso convidado, já vou até colocar ele aqui na nossa tela, para que vocês possam já ir se adaptando já com a fazendo estrela, fake news a essa hora, chamando de astro, estrela. Pra quem tá acompanhando no YouTube, só pela vestimenta, você vê que ele é diferenciado. Olha eu e o Diego, tudo candango. Sabe o que é? Exatamente. Vocês não me informaram qual era o dress code. Tá vendo? Olha a linguagem do homem, né? Então, quando você não sabe como é que você vai se vestir, você faz o quê? Esporte fino, não tem como errar. Yeah. Então, o nosso convidado aqui, o Herbert Neri, que fala lá de Portugal, da cidade de Porto. Ele que é jornalista, copyright, músico, apresentador de rádio, produtor e diretor musical. Olha, então a gente vê aí que é um profissional multifacetado. Mas não vou ficar dando spoilers, vou deixar que o próprio convidado se apresente melhor. Então, Herbert, é com você, seja muito bem-vindo e uma honra ter você aqui no nosso programa. Gente, coraçãozinho pra vocês, né? É pra me apresentar essa missão difícil. Você não sabe como é difícil falar de si mesmo? Eu vou dizer o quê? Que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, né? Aqui na Europa, né? Tô aqui na Europa há 3 anos, em novembro agora faz 3 anos, e a gente tem muitas informações para passar para os ouvintes hoje do Logicast sobre o mercado de trabalho aqui. Eu acho que muita gente, principalmente com as instabilidades políticas, econômicas que o Brasil vive e também os efeitos secundários da pandemia, tem pensado em sair do país, e pode ser que esse nosso papo de hoje esclareça algumas coisas, mas vamos lá, né? Para falar de mim, como você já disse, eu sou radialista, tenho um programa aqui em Portugal, Neri Talks, coincidentemente tem o meu nome no programa, não sei porquê, né? Também trabalho como jornalista aqui, atuo na imprensa europeia, também um pouco na imprensa norte-americana, já atuei em vários veículos do Brasil. A partir de semana que vem, estou estreando a minha coluna no UOL, aí no Brasil. A gente vai falar sobre música, e aí que a gente concilia esse lado produção musical com o lado jornalista, que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Aqui na Europa é muito comum jornalistas terem projetos paralelos na área da música, fazerem concertos, apresentações. Eu sou mais um rapaz latino-americano tentando ganhar a vida no exterior. É sobre isso. Caramba, hein? Você viu? Então você vê que o currículo do homem aí, né, é fraco, né, o Rafael? Fraco esse currículo, né? Então ele não tem nada para passar hoje, vamos encerrar o programa, né? Porque vivência, zero. Então, Rafael, vamos lá, continua aí, fala aí quais são essas curiosidades, porque o homem hoje está preparado. Dá até vergonha, né, cara? Vergonha não, é um prazer, obrigado, Herbert, que agora eu vou falar pro pessoal, assim, ó, você já conversou com alguém que tem coluna no UOL? Eu já, cara, eu vou falar, porque agora eu vou encher a boca pra falar isso, porque agora eu tô me sentindo um pouco também, entendeu?
Mas, ô Herbert, dá pra ver, cara, que assim, falando um pouco de Europa, assim, você falou uma coisa que a gente vê muito forte hoje. Eu vou começar lá do pessoal que quer sair fora dessa crise doida que a gente tá vivendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco assim, porque às vezes o pessoal tem esse medo, né? E eu vejo que, cara, dá pra ver que você não se arrependeu uma gota, cara, de sair. E eu queria que você falasse, porque tem muita gente que realmente, nesse momento que a gente tá vendo, a gente tava até conversando um pouco em off, que o negócio aqui não é pra amador, não. O negócio aqui é feio. Eu queria que você falasse assim, como que veio, o que fez você sair? Falei assim, cara, não dá, tô indo, tô vazando, como que foi seu início aí? Foi difícil? Você já tinha moradia? Enfim, um pouquinho dessa sua partida do Brasil aí. Olha, vida de imigrante é difícil em qualquer lugar, só que ela pode ser um pouco mais fácil se você vem pelas vias certas, digamos assim, né? Até então, eu já tinha tido outras experiências internacionais, não de tão longo prazo, em outros países, e Portugal surgiu como um convite. Eu tinha um convite para a Austrália e um convite para Portugal, para oportunidades totalmente diferentes. Na Austrália eu ia trabalhar totalmente fora da minha área, ia ganhar mais dinheiro, porque o salário na Austrália é muito bom, é um dos lugares que paga melhor no mundo, uma média de $40 australianos por hora. O dólar australiano é mais ou menos aí a cotação do dólar americano, um pouco menos. Então imagina, você vai ganhar algo que em real é mais de R$200 por hora de trabalho. É claro que isso é uma conversão burra, porque você não pode converter o valor simplesmente para real e achar que funciona do mesmo jeito, porque o custo de vida é outro fora do Brasil. Não, também vou entrar nessa discussão que eu fico... Os caras As pessoas falam assim pra mim, você ganha em euro. E aí eu respondo, eu gasto em euro. O cara acha que você ganha em euro e gasta em reais, ô. Poxa, a sua moeda, como se fosse minha, né? Eu sou dono do Banco Central Europeu agora. A sua moeda... eu que fiz a 5ª temporada agora na Netflix, né? Eu invadi, eu roubei É engraçado que eles... Só um adendo, que a gente tem que falar isso, né? Inclusive fui visitar as locações lá na Casa de Papel, que eu sou um grande fã da série. Fui a Madrid só pra ver isso. Mas a gente vê aquele monte de dinheiro e tal, não é bem assim, porque o Banco Central Europeu, na verdade, ele regula a impressão de dinheiro em toda a Europa. Você não pode sair imprimindo dinheiro igual um louco, igual Paulo Guedes. Você não pode sair fazendo essas coisas. Você não pode sair imprimindo dinheiro igual uma Cristina Kirchner fez no último mandato dela, né? Então a gente vê aquele monte de dinheiro lá no Banco de Espanha. Não é bem assim, é uma obra bem de ficção. Mas vamos voltar do que a gente estava falando. Eu tinha essa oportunidade de ir para a Austrália e trabalhar fora da minha área, ou vir para Portugal, ganhar menos, mas também trabalhar na minha área e ter uma qualidade de vida diferente. Portugal é o 3º país mais seguro do mundo. Só perde para a Islândia e para a Suécia. Por coincidência, todos os países que estão no topo da lista, com exceção da Nova Zelândia, são europeus. Por que será? Muito bem. E eu falei, eu quero experimentar. E eu tinha essa proposta de trabalho, e a proposta era, você vem para cá, fica 3 meses, se você gostar, ok. Se você não gostar, Ticket to Ride. Tá aqui a sua passagem para voltar pro Brasil e vai ser feliz. O que você acha que eu fiz? Eu falei, como diria uma certa pessoa, não tenho nada a perder. Então, eu vim. Na Austrália as condições eram um pouco diferentes. Eu falei, Portugal, mesmo idioma, embora a questão do inglês não seja um problema para mim, mas é muito mais confortável você estar num lugar que fala o seu idioma nativo, né? E tem uma cultura parecida. Portugal e Brasil têm um passado em comum que facilita as coisas. É diferente de você ir, por exemplo, para uma Finlândia. Finlândia você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai sofrer um choque cultural absurdo. Você vai para a Irlanda do Norte, né? Se você não gostar de doentes e cerveja Guinness, eu acho que você vai ter um sério problema, né? Porque lá só chove, é uma droga o clima.
a qualidade de Constante a chuva vida. lá. 8 meses de chuva, né? Então, assim, talvez não existem perfis, mas uma coisa que eu tinha em mente desde o início: sair do Brasil não é resolver todos os problemas da sua vida. Tem gente que acha que só pelo fato de sair do espaço aéreo brasileiro, as tais das 200 milhas náuticas, que vai vir a varinha de pirlim-pim-pim e vai transformá-la num ser humano maravilhoso, numa vida maravilhosa, que ela vai pegar todos os dias e brindar com Pinot Noir francês, né? E não é assim. As pessoas têm que parar de idealizar o American Dream, né? Com a coisa de ir para os Estados Unidos, por exemplo, e achar que é a Vai ficar rico, né? Pô, bilhardário. Né? Só do cara. O pessoal acha, né? Não, só da hora que eu descer no aeroporto já vai vir um cara com uma sacola de dinheiro pra mim, porque eu tô nos Estados Unidos, né, cara? É assim, sabe aquela coisa, os humilhados serão exaltados? É naquela hora, né? Ela acha. Ela vai descer aquela escada profética, né? Cada passo que ela der, ela já vai ser exaltada. Não é assim. Cara, não é assim. Vida de imigrante é muito difícil. O meu caso foi um pouco mais fácil, porque eu já vim com emprego. Mas mesmo assim eu tive minhas dificuldades, ainda tenho meus esqueletos no armário para resolver, digamos assim, no sentido de adaptação. Hoje eu sou uma pessoa adaptada totalmente aqui ao país, mas foi difícil no início. Hoje eu até esqueço que eu não estou no Brasil. Eu acordo, eu acho que vou pegar, sei lá, o metrô na Sé, né? E não, eu acordo e não tem Sé, não tem metrô assim. Aqui o metrô é totalmente diferente, né? Não tem que esconder o celular, nada? Não, aqui eu posso andar com o meu telefone na rua. Eu faço live na rua usando 4G. Chora! Né? Aqui eu consigo fazer live na rua com 4G. Fala isso no Brasil, o pessoal diz: pô, teu plano de dados deve ser, né, caríssimo. Cara, aqui os serviços funcionam melhor, são até mais baratos proporcionalmente. O salário mínimo em Portugal não é o mais alto da Europa, é um dos mais baixos, inclusive. São 665 euros. Isso em real vai dar mais de 4 mil. Mas, como eu disse antes, não adianta converter direto. O custo de vida em Portugal é mais barato do que, por exemplo, na França. Só que na França o salário mínimo são 1.500 euros. E aí, é tudo muito relativo, tudo depende. Primeira coisa é não achar que vai ficar milionário só porque muita gente me mandava mensagem dizendo: pô, agora você tá rico. Você virou europeu, você tá rico, né? Aí, igual vocês brincaram comigo, você tá andando de terno pra cima e pra baixo, você tá elegante. Gente, aqui, só pra vocês terem uma ideia, a Zara, uma vez por ano, faz liquidação de €1, só pra avisar pra vocês. É capaz de você conseguir comprar paletó aqui a €10, a €5. É só você saber aproveitar as promoções. Aqui tem muito disso. Então, para mim, o que foi mais fácil é a questão da cultura parecida, mas o que é mais difícil é o mindset para entender, sair do Brasil. Sou imigrante, eu não estou no meu país, eu não posso tirar a onda que eu tirava no meu país. Se alguma coisa está errada, não tenho para onde correr. Porque, no meu caso, eu vim sem família, eu refiz o meu ciclo de amizades aqui, então fiz novos amigos, eu não pude importar o Diego do Brasil, por exemplo, e trazer para cá, né? Porque ele não quer vir, né? Essa é a verdade. Não é bem assim, não é bem assim. Eu quero que ele tá milionário no Brasil. Não é bem assim. Apesar que você já fez vários convites, já apresentou aí algumas propostas e tudo mais, falta só um pouquinho pra gente atravessar aí, né? E quem sabe aí em breve. Convertendo o salário do Diego em euro hoje, Herbert, dá uns 3.500 euros. Olha, com 3.500 Por isso que ele não vai, cara. Cara, mas ó, vou te dizer, 3.500 euros na França talvez não seja assim extraordinário. Mas 3.500 euros de salário, vamos supor que fosse esse o salário da Diego, muito mais, a gente sabe disso. A gente sabe, aham. 3.500 euros aqui é um salário maravilhoso. Você tira onda de magnata em Portugal, ganhando 3.500 euros por mês. Você vai pro topo da pirâmide.
E não tô falando de esquema financeiro de pirâmide, tô falando... Explica essas coisas que já que o povo tá fazendo. O negócio é muito melhor, né? Você vai para elite, digamos assim, porque o custo de vida é baixo. Você consegue, por exemplo, morar numa excelente casa no centro do Porto, na zona turística do Porto, com 700, 800 euros de renda, que eles chamam aluguel aqui, chama renda. Se você ganha 3.500, vamos supor que você gaste mais 300 de mercado, mais 200 das pontas de água, luz e satanás, né? Ainda sobra muito dinheiro. Muito dinheiro. Pessoas que ganham acima de 2.000 euros aqui vivem uma vida abastada. É outro nível. Assim, a gente sabe que Portugal, Europa em si, né? É lógico que tem aí os seus encantos, porém também tem os seus contratempos, né? Claro. Mas hoje, a gente falando de você, particularmente, né? Um profissional que, eu já falei no início aqui da apresentação, multifacetado, que você pode... Hoje posso dizer que você pode escolher em qual área que você quer atuar com mais frequência. Embora que você faça isso dividindo a sua carreira profissional, uma parte do seu tempo ali é diretor e produtor musical, outra você faz uma apresentação na rádio, né? Tem ali a sua carreira o seu dia bem dividido, né? Entre as suas áreas de atuação, mas fica até difícil de perguntar qual é aquela que você se sente mais confortável, aquela que te dá mais tesão, né? Muita coisa me dá tesão, Diego. Muita coisa me dá tesão. Sabe? Muita coisa mesmo. Mas, assim, na área profissional, eu acho que se eu não sentir tesão pelo que eu tô fazendo, eu nem faço. Não faço. Eu já perdi, assim, oportunidades. Eu chamo de oportunidades entre aspas, porque se eu não queria fazer, não era minha oportunidade. Que supostamente ia me dar muito dinheiro, mas que não ia me dar nenhuma realização, nenhuma satisfação. Só que nem sempre você pode se dar o luxo de fazer só o que você gosta. Eu faço só o que eu gosto porque eu sou doido. Né? E eu resolvi levar a minha vida assim e me basear em fazer aquilo que me dá prazer. A área musical, você sabe muito bem disso, eu sempre fui muito apaixonado. Eu levava a música a sério a ponto de brigar com os outros por causa de música, e você sabe disso. Já arrumei muito barraco por causa de música. Hoje em dia não, hoje eu sou menos beligerante, né? Mas jornalismo me dá muito tesão. Eu morro de vontade de escrever, de fazer as coisas, de entrevistar pessoas. Eu gosto de jornalismo investigativo, eu gosto daquilo que eu faço. Antes de eu ir para comunicação social, eu trabalhei na área de engenharia. Nem sempre eu fui um cara das humanas, eu já fui um cara de exatas. Eu trabalhei, vou falar, e problema, trabalhei na Siemens, né, que o pessoal chama de Siemens no Brasil, mas certo é Siemens. Eu trabalhei na engenharia comercial da Siemens, da Embratel. Eram empregos que tinham prospecção de salário bom, de pagar bem, mas não me deu tesão nenhum. É uma palmolescência total trabalhar nessa área. Né? Então, assim, pra mim não rolava. Eu falei, não. E, cara, comunicação social, você tem alguns iluminados, William Bonners da vida, que depois de muitos anos de carreira, porque ele fez por onde tá ali, né? Não foi só sorte, foi principalmente o trabalho dele, que hoje ganham 850 mil por mês. Eu revelei o salário de William Bonner, problema. Mas ele tem 30 anos de profissão. O que esse cara já não fez para estar ali? Ele é pioneiro, tá desde o início, batalhando. Né? E jornalista início de carreira, coitado, come um pouco de água amassou. Eu lembro que quando eu comecei, tinha que fazer umas reportagens estranhas, por exemplo, cobrir torneio de golfe. O pessoal olha pro golfe e fala assim, ai, que coisa linda, né? Vou andar de carrinho o dia inteiro. Mentira! Você não vai, o carrinho não é para você, o carrinho é para os sócios do clube. Eu fiquei 3 dias fazendo a cobertura do campeonato de golfe, né? Pegando sol, né? Uma coisa é sempre na praia, pegar sol, pegar um bronzeado que você quer. Outra coisa é pegar bronzeado forçado, correndo atrás dos outros para tentar filmar, entrevistar e tal. É um horror.
rala muito, 3 dias trabalhando 12 a 14 horas por dia. E para ganhar, assim, um salário muito, muito baixinho. Início de profissão é isso, mas não é só no jornalismo. São raras as profissões, você já começa lá em cima. E quem quer vir para a Europa tem que estar disposto, inclusive, a no início trabalhar em situações difíceis, não subhumanas, porque é a Europa e existe toda uma regulação do trabalho. Mas você vai fazer o trabalho que o europeu não quer fazer. Né? O que o europeu não quer fazer? Trabalho braçal. Por quê? O caso de Portugal desde a redemocratização, 1974, 25 de abril de 1974, caiu o ditador, o Salazar. O Salazar isolou Portugal. Portugal era um país atrasado, isolado, rural. Aquele português do seu Manel da padaria que a gente vê no Brasil é quem fugiu de Portugal por causa do Salazar, né? Porque a ditadura, as pessoas assim, passavam dificuldade mesmo. Pensar que tem as viúvas da ditadura igual tem no Brasil, que é o pessoal que fala, o tempo da ditadura que era bom, porque não tinha assalto, não tinha nada. Enfim. Bom, depois da redemocratização, Portugal entrou para a União Europeia anos depois, aconteceu a União Europeia, né? E hoje você tem um Portugal que está crescendo aí 3, 4% ao ano. Claro que teve a pandemia, mas antes da pandemia esse era o ritmo de crescimento. Isso é quase ritmo de crescimento de tigre asiático, se a gente for ver, né? Antigamente tinha os tigres asiáticos, né? E é um país que está se modernizando, é um país que está dentro do mercado comum europeu e que tem esse privilégio de estar nessa comunidade. Então, Portugal hoje é um país que está cada vez mais situado na cena do primeiro mundo. A gente tem que ter isso em consideração, comparando com o que era Portugal anos atrás. Mas, o que aconteceu com isso? Portugal tem uma tradição acadêmica muito grande. Vamos lembrar que uma das primeiras universidades do mundo, Coimbra, é daqui. Coimbra não fica em Londres, Coimbra não fica nos Estados Unidos, Coimbra fica em Portugal. 1236, os caras tinham universidade, a gente estava fazendo gabuga no Brasil. Né? A gente estava matando peixe com flechada e os caras estavam discutindo filosofia em Coimbra. Beleza. Então aqui tem uma tradição acadêmica muito grande. Quando houve a reabertura, você teve um acesso ainda maior ao ensino superior. A maioria dos jovens tem ensino superior. Você tem uma geração de doutores aqui. E você acha que o camarada que fez o doutorado dele vai varrer chão? Vai trabalhar de pedreiro? Vai pintar parede? Vai cuidar de filho dos outros? Não vai. Quem é que vai fazer esse trabalho? Adivinha? O imigrante. É o imigrante que vai fazer. E não tem problema nenhum nisso. É um trabalho digno como qualquer outro. Não há problema nenhum. Quando você chega aqui, você pode dar a sorte que eu tenho, eu agradeço a Deus por isso, de trabalhar na minha área, mas você também pode chegar e ter que trabalhar fora da sua área por um tempo. Esse mindset, isso não é frase de coach, não sou coach, tá? Esse mindset, essa mentalidade tem que mudar do brasileiro que quer vir para cá. Eu costumo dizer que a maioria de nós, brasileiros, somos péssimos imigrantes. Por quê? A gente reclama de tudo, a gente quer comparar tudo com o Brasil, nada tá bom, é uma desgraça. Não é para comparar com o Brasil. E o pior, a gente quer transformar o lugar que a gente tá num Brasil 2. Isso é horrível. Se a gente já saiu daqui, né, Herbert, pra deixar pra trás, você vai transformar o lugar que você tá? Exatamente. E o europeu, de uma forma geral, não gosta disso, porque nós brasileiros temos aquela mania de ser expansivos demais, de chegar... Aí, compadre! Manda aí 2 shopping aí pra mim! Não façam isso. Isso é execrável, isso é uma excrescência. Não façam isso. Aqui, você quer se dar bem na Europa? A primeira dica é: abre a sua mente, saiba que você está reconstruindo a sua vida do zero. As pessoas não sabem quem é você, elas não te conhecem de lado nenhum. Não acha que você vai chegar aqui no salto alto com o casaquinho da Cruella de Vil, né?
tirando onda, pisando no tapete vermelho, só se você for muito rico no Brasil. Porque, por exemplo, se você for uma celebridade no Brasil, é muito provável que você seja conhecido aqui também por causa do intercâmbio de cultura que existe. Eles assistem as nossas novelas, eles ouvem as nossas músicas, eles sabem muito sobre quem é Djavan, Ivan Lins, Anitta, Nego do Borel, eles sabem tudo, desde a Fazenda até MPB. Eles sabem. Tá? Mas para cidadãos pobres mortais como eu, a maioria das pessoas, você tem que reconstruir do zero. Tenha paciência, né? E aceite as oportunidades que vierem no início, construa a sua jornada e aí depois você vai escolher, né, qual é a carreira profissional europeia que você vai seguir. E outra, se você tem um nível superior, ainda tem a questão de validar diploma. Você é um médico no Brasil, você é um jornalista no Brasil, você é um engenheiro logístico no Brasil, você tem um curso de logística, você vai chegar aqui, você vai procurar a ordem dos logísticos, por exemplo, você tem que ir lá ou adquirir a carteira profissional ou validar o diploma para trabalhar aqui, fazer a equivalência, você está importando. É tipo você migrou de um computador para o outro. Os seus dados têm que ir para o outro computador. Tem que validar, né? Tem que validar tudo. E se der dado corrompido, volte das casas. Não, você falou muito bem agora, né? Tipo, por exemplo, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem profissionais que às vezes fazem um cursinho, nada contra. Eu acho que qualquer curso que te dê um pouco de conhecimento para você ali avançar, evoluir como profissional, eu acho que dependendo da situação vale a pena. Mas de repente, se você quer mudar para um outro país, quer, né, fazer uma carreira internacional, procura ver se seu curso, né, superior te dá ali uma base, né, para fazer uma equivalência num país fora. Porque senão vai fazer como? Vai aparecer arquivo corrompido, né, Éder? Vai dar ruim. Arquivo corrompido vai ser igual o HD que tá lá na minha gaveta. Corrompeu, esquece. Não recupero mais aqueles dados. Ainda me cobraram 70 euros para recuperar e eu não paguei até hoje. Enfim, Herbert, caro. E assim, o pessoal, como que eles veem o profissional brasileiro? Depende. É bem aceito? Depende. Porque aí vai muito da pessoa também, da proatividade, do que ela busca, o mindset que ela sai daqui, tipo, se ela sair com esse mindset que você falou assim, ó, eu vou começar, cara, vou fazer a minha vida de novo, vou começar do zero. Acho que ela já vai com uma vantagem, não vai? Do que aquele cara marrento, que igual o Diego falou, que fez um cursinho de 30 horas ali e acha que é o Ronald Balu da logística, o cara que escreveu 5 livros. Então, acho que parte muito do profissional, porque aí eles não têm nenhum tipo de, eu vou falar, preconceito, vai. Como profissional, não existe isso? Dizer que não existe preconceito é a mesma coisa que eu dizer que a gente não repara nos outros. A gente repara. Sim, mas ninguém assume. Não necessariamente a gente fala. Às vezes você olha assim e fala, pô, que roupa cafona, que coisa estranha. Quando foge do seu senso comum, inclusive para ficar igual a vocês, só que vocês estão de branco e eu tô de preto. Isso tá tipo aquela religião zoroástrica, né? Enfim, mas tudo bem. Beleza. Agora eu tô igualzinho. Bom, agora não pode reclamar do meu dress code, mas falando da área profissional, o preconceito, olha eu com aspas de novo, eu sou cheio das aspas, ele existe até certo ponto. Você vence o preconceito mostrando a sua capacidade, mais do que o seu diploma. Tá? Aqui as coisas são muito práticas, na verdade. Eles valorizam a parte acadêmica, porque, como eu disse antes, Portugal tem uma tradição acadêmica muito grande, mas eles querem saber se você funciona na vida real, como profissional. Se você não funcionar na vida real, não vai ser o seu diploma que vai te segurar. Tá?
Aqui eles têm uma política de que os 3 primeiros meses, no Brasil a gente também faz isso, são os meses de experiência, são quando eles podem te demitir se você não se adequar, tá? Mas depois dos 3 meses, assim, você tem que fazer alguma coisa muito séria para ser demitido. Aqui é muito difícil de demitirem alguém. Para eu sair do meu último emprego, eu tive que, assim, quase soltar um coquetel molotov na sede da empresa. Né? Porque eles não gostam de, assim, eu vou usar um termo da física, eles não gostam de ferir a homeostase. Homeostase é a tendência de manter tudo igual, nada mudar. Eles não gostam de mudança. Eles não são tão dinâmicos assim, que essa rotatividade de funcionário. Por quê? As relações profissionais aqui se baseiam muito em confiança. As pessoas querem te conhecer, querem saber com quem elas trabalham, mas querem essa estabilidade de saber que elas vão chegar no escritório e vão estar com fulaninho lá, que vão trabalhar com fulaninho. Mas se acostumam com você e com o seu jeito de trabalhar. Então depende muito do profissional. Um grande erro que eu vejo aqui muitos conterrâneos nossos cometendo é chegar querendo dizer que é o maior e o melhor do mundo. Fazem muito isso. Tá? Vou dar um exemplo. Um conhecido meu chegou aqui dizendo que era palestrante. Vamos para a lista. Palestrante, mentor, palestrante, mentor, gestor de pessoas, recrutador de talentos e headhunter. Fraco não, hein? Fraco não. Já dei várias palestras no Brasil e pá. Aí você vai ver as palestras do cara, as fotos são muito bonitas, mas na verdade ele não era o palestrante do dia, ele fez uma participação. Essa parte ele não conta. Só que o pessoal aqui acredita. Portugal ainda não está preparado para o brasileiro, sabe? Para malandragem do brasileiro, né? Eles ainda não se ligaram, né? Que existe o fator, o X Factor Brasil, né? A malandragem, a malemolência. Então, o que aconteceu? Quando o cara foi colocado à prova, fala, poxa, se você era palestrante no Brasil, era coach, então a gente tem um programa de capacitação dos funcionários aqui, acho que seria interessante, você é headhunter, trabalha com gestão de pessoas, né, descobridor de talentos, né, etc. Um fiasco, uma bosta. O cara, assim, primeiro que a oratória dele era péssima, você não entendia onde ele queria chegar. Ele vinha para você com aqueles jargões corporativos que eu odeio frase pronta. Ele vinha com tudo aquilo. Lembre-se, nunca desista dos seus sonhos, porque não sei o que tem lá. Só faltava dizer, não desista do seu sonho, porque se você não pegar hoje, amanhã na padaria tá fresquinho, outro sonho. Era assim, eram umas frases de coach, mas não é aqueles coaches de alto nível, tipo Tony Robbins, nada disso. Se você falar, pô, paguei $1.000 para a palestra do Tony Robbins, eu te perdoo. Tony Robbins foi coach do Obama, da Oprah. Ele tem a prova social dele, a validação, né? Agora você fala, pô, eu fui na palestra desse fulaninho XPTO, que eu não vou dizer o nome. Velho, qual é a prova social que ele tem? Só que aqui eles acreditam. E aí se ferra. Então, o que acontece? Aqui, reputação é tudo. Você cagou a coisa, é uma vez só. A notícia espalha pra galáxia. Eles têm uma rede intergaláctica de fofoca, que é espetacular. A pessoa do outro lado do país fica sabendo que você é um péssimo profissional. E aí você não arruma mais nada. Né? Só que isso faz o quê? Isso queima o filme do profissional brasileiro. Porque a experiência ruim que o português teve com um ou dois brasileiros, ele tende, se ele não for uma pessoa de mente aberta, a expandir para os demais. E isso prejudica. Aí cabe a você, como profissional, ir lá, tem que chegar na humildade, tem que chegar só no sapatinho. Na
humildade. Mas, gente, eu tô aqui, não vim aqui para impor nada, tô para aprender com vocês como é que é o ritmo de trabalho, o fluxograma de trabalho de vocês, como é que as coisas funcionam aqui. Não vim para cá fazer um Brasil 2. E aí sim as pessoas vão acabar se abrindo o coração. E Herbert, assim, a gente sabe que a Europa em si, ela encanta muitos por si só, né? A gente vê aí filmes, tem gente que se baseia na Europa por filmes que assiste, tem gente que se baseia na Europa por outras pessoas que só contam a parte boa, por pessoas que fazem viagens para o exterior, né? Então, quando a pessoa ela se depara, tipo, eu não estou indo para fora para viajar, eu não estou indo lá para fora para fazer um filme de Hollywood, né? Até porque hoje tem outras empresas cinematográficas aí que fazem filmes tão bons quanto. Mas quando ela se depara que está indo para fora para viajar, para trabalhar, para progredir na sua carreira profissional, evoluir ou dar continuidade, podemos dizer assim, você acha que existe ainda muito marketing ou mídia influenciando as pessoas daqui do Brasil a ir para fora? Ou não? As pessoas por si só elas estão se iludindo com a Europa e estão pegando as malas e indo embora? Vou te dar um exemplo. Você mora no Rio, eu morei no Rio há muitos anos, conheço muito bem o Rio, tão bem quanto você, né? A gente conhece a cidade maravilhosa. E as pessoas aqui fora conhecem o Rio através das novelas do Manuel Carlos. As novelas do Manuel Carlos se passam numa realidade onde todo mundo tem uma mesa de jantar do tamanho da galáxia. E aquele suco de laranja, amarelinho. Parece um comercial de margarina. É linda a família comercial de margarina. Todo mundo mora no Leblon, todo mundo tem a margarina, o suco amarelinho e todo mundo se chama Helena. É isso que eu ia falar agora. Tem aquela mesa enorme, aí sai um cara lá de terno correndo assim, tô atrasado, dá uma bicada no suco e sai. E as pessoas fazem isso com a Europa, elas romantizam a Europa. Porque, bem, o Leblon existe de verdade, é um lugar real e eu e você podemos comprovar isso. Inúmeras vezes estivemos lá. Eu não morava no Leblon. Então, aquela vida da novela do Manuel Carlos não era minha. Embora vivesse na mesma cidade. Em São Paulo não era diferente. Em São Paulo você vê ali os jardins, você vê a região do Morumbi, o entorno ali da Vila Olímpia, que são as zonas nobres de São Paulo, mas a maioria da população não vive ali. Só para você ter uma ideia do que é romantizar as coisas. A Europa é bonito? É. O que você vê nos filmes existe? Existe. Você vai viver aquela vida de luxo? Não necessariamente. Depende de você. Depende do seu planejamento, quanto dinheiro você trouxe, quanto dinheiro você vai fazer aqui. Ser turista, até no Afeganistão é bom. Se você for turista no Afeganistão, até lá você vai achar incrível. Olha que bonitinho, olha uma mina terrestre. Bum! O que a gente quer trazer é um contraponto à romantização, à idealização de achar que saiu do Brasil, tudo é perfeito. É só no Brasil que as coisas não funcionam, é só no Brasil que a saúde pública é complicada. Vou falar em saúde pública, vai na Alemanha e tenta atendimento e não tenha dinheiro não, tem que pagar. Aqui em Portugal a saúde é pública, mas não necessariamente gratuita, ela é gratuita até certo ponto. Mas é claro, não é absurdo de caro porque existe toda uma questão social por parte do governo. Todos têm acesso à saúde aqui, mas não é de graça. Você tem que pagar uma pequena taxa. Nos Estados Unidos não existe saúde gratuita. Eu fiz uma consulta lá, chegou a conta para mim depois $438. Que isso? Consultinha. Uma consulta? Tá? Que isso? Tem gente, não vou dizer o nome, pessoas conhecidas que estão saindo do Brasil, dos Estados Unidos para se tratar no SUS, no Brasil. Tá? A gente sabia que o SUS, né, assim, se ele fosse bem, né, não vamos nem entrar nessa parte política, mas não. O SUS, ele é um programa bom, ele só é mal administrado. Tem má gestão de recursos, o problema é esse.
a ideia do SUS é ótima, porque é um acesso universal à saúde, só que é mal administrado, falta recursos e as pessoas passam dificuldade no atendimento. É só uma questão de gestão. Sim. Mas aqui não é tudo perfeito. O que a gente quer trazer, como você bem disse, não é falar mal do Brasil, não é recalque. Só porque saiu do Brasil agora tudo não presta. Só presta a Europa, só presta Portugal. Não é verdade. Aqui também tem problemas, só que são problemas diferentes. Igual eu estava dando exemplo para um amigo meu que está vivendo em Orlando. E eu estava falando, aí em Orlando as pessoas ganham muito mais dinheiro, mas elas têm outros problemas de ordem familiar, emocional, psicológica, que tem de gente perdendo a cabeça e fazendo loucura nos Estados Unidos. A gente vê toda hora um atentado, a gente vê pessoa entrando em colégio querendo atirar nos outros. Isso é devido a uma série de outros transtornos, outros problemas. No Brasil, o principal problema é financeiro, de distribuição de renda. Porque, olha, atenção que eu vou dizer agora. Breaking news. Atenção que eu vou dizer agora. No Brasil, se faz mais dinheiro do que aqui em Portugal. Quando eu digo fazer dinheiro, você ganha muito mais dinheiro como empreendedor no Brasil. Só que você tem o risco Brasil. Instabilidade de todos os tipos, insegurança, etc. Mas a chance de você ficar rico é maior no Brasil do que em Portugal. Em Portugal, você vai ser uma classe média. Você vai ter mais chance de ser uma classe média. Então, você não vai ficar rico. Você vai ter uma vida decente. Você vai ter aquilo que a nossa Constituição no Brasil diz que a gente deveria ter, a gente não tem. Que é um salário que dê acesso a transporte, a alimentação, a educação. Segundo o DIEESE, esse salário teria que ser 4.500 e alguma coisa reais. Ninguém ganha de salário mínimo 4.500 e alguma coisa. O salário mínimo aqui, ele se converter burramente, tá por aí, pelos 4.000 e alguma coisa. E aqui você consegue ter, por exemplo, se um casal ganha um salário mínimo aqui e trabalha, eles conseguem pagar o aluguel sossegado, conseguem fazer compra de bens sossegados, pagar as contas sossegadas, sem ter que ficar sorteando o boleto. Tem gente que acha que os boletos é igual roda-roda Jequiti, que ela pega os boletos e joga pro alto, e o que ela pegar é o que ela vai pagar. Os outros que caem no chão, ela não paga aquele mês. Né? É roda-roda Jequiti. Né? Por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar tudo, então ela tem que ir negociando. A gente no Brasil aprende a negociar, né? Tem os truques também. Tem gente que fala assim, a menina do financeiro ainda não transferiu. Né? Quando era DOC, tinha aquela coisa, o DOC não caiu, você tá o quê? Tá ganhando tempo para arrumar o dinheiro, porque você não tem o dinheiro. Né? Isso aqui na Europa não existe ainda, essa malandragem, né? Talvez a gente brasileiro acabe importando isso para cá. Espero que não. Mas é só, assim, para deixar claro que existem problemas da vida real aqui também. Né? Aqui é melhor que o Brasil? Não tenha dúvida que é. Principalmente no quesito de segurança pública e qualidade de vida. Aqui você pode criar o seu filho com uma educação de altíssimo nível na escola pública. Filho de rico estuda escola pública aqui, tá? A grande maioria. Só vai estudar escola particular quando, assim, o pai faz muita questão que ele tem uma educação diferenciada dos plebeus, né? Mas a grande maioria estuda em colégio público. E é muito bom. Você sai do ensino público aqui falando 3 idiomas. De verdade. Não é verbo to be o resto da sua vida, não. Que no Brasil, se você depender do Brizolão para falar inglês, você vai ficar pior que o Joel Santana. O Joel Santana, perto de você, assim, é um pouco pior. Joel Santana é o professor aqui. Pô, to the left, to the right, in the medium, né? From behind, né? Cara, é uma desgraça. O ensino de inglês no público é uma porcaria. Não te prepara nem para você pedir uma Coca-Cola nos Estados Unidos. Se você for tentar pedir um lanche no McDonald's nos Estados Unidos, você vai passar vergonha. O Joel Santana é o melhor, cara. Ele é gênio. E
Assim, era um senhor de 60 anos aprendendo um idioma novo, né? Vamos considerar isso. Mas o cara é tão bom. Breaking news. O cara é tão bom que você viu quantas propagandas ele fez depois daquilo? Fez, verdade. Ele virou garoto propaganda da Head and Shoulders, uma das maiores empresas de higiene pessoal, cosméticos, se posso chamar assim, do mundo. Quanto você acha que ele ganhou de cachê? Fora outras campanhas de cursos de inglês e tal. O cara ficou bilhardário. É sobre isso, é você pegar as oportunidades e usar a seu favor. Morar fora é a mesma coisa, pegar as oportunidades e usar a seu favor. É mapear o terreno, mapear a terra, saber o que é bom, o que é ruim, fazer o cálculo, bônus e ônus. Aqui fora eu vou ganhar isso e vou perder isso aqui. Não vou poder ficar falando alto na rua, por exemplo. Não vou ficar fazendo churrascão na laje. A não ser que eu convide o pessoal para vir e tal, tem toda uma paranauê. Mas eu vou abdicar de algumas manias que eu tenho no Brasil para me adequar aqui à cultura. Porque outro grande erro, por que eu digo que brasileiro é um péssimo imigrante? Quando a maioria dos nossos conterrâneos vem para cá, eles querem ficar nos seus respectivos guetos. E quando eu digo gueto, só se dá com brasileiro. Você tem que vir para cá e procurar aprender a cultura local. Você tem que criar um networking com os locais, porque a chave do reino é deles. Eles é que têm as chaves do reino, né? Eles é que podem abrir a porta para você. E se você só ficar andando com brasileiro, quem vai abrir a porta para você? O Sérgio Malandro? Vai sair o monstro? Né? Aí vai chegar o Sérgio Malandro, abre a porta, Aí sai quem de dentro da porta? A Preta Gil? Não sei. Cara, sabe que eu fiquei imaginando tudo isso que você falou? A gente fica vendo, né? Ó, aqueles cafés da Europa, todo chique. Aí chega uma galera, já começa a soltar o pandeiro, o cavaquinho, fazer aqueles pagodão. O que será que ia dar aí, ó, Herbert? Será que ia dar bom, cara? Não, ia ser um lixo. Eu tenho uma palavra para isso: excrescência. Excrescência. Detalhe, agora vem outra breaking news. Tem mercado para pagodão aqui. As pessoas gostam do pagodão, tá? Só que tem hora e lugar. O pagodão aqui, tem muito artista brasileiro de pagode que é muito respeitado aqui, cobra cachês astronômicos. Pra você ter uma ideia, funk tem um mercado enorme aqui. E no Brasil a gente despreza muito funk, mas aqui eles gostam. Só que eles gostam dentro do cercadinho. Eles não ficam pegando V3 no ônibus e colocando funk pra tocar até o chão. Senta, 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 senta. Não. Eu falo pro pessoal que os artistas de funk, acho que eles são muito cansados, cara. É muito show, não sei. Nunca vi pedir pros outros sentar, cara. Deve ser uma canseira, uma dor nas pernas. Deve ser uma escoliose desgraçada também, né? Senta, levanta, desgraça. Eu ficaria no mínimo com uma lordose, mas tudo bem. Os caras do funk vêm pra cá, por exemplo, o Kevin O'Cris estava aqui semana passada. Ele fez um show patrocinado pela Câmara Municipal, que seria equivalente à prefeitura lá em Aveiro, né, para uma multidão de gente. As pessoas gostam, né? Então tem lugar pro pagodão, tem lugar pro funk. Eu nunca sei, eu tô sempre invertido nesse negócio. Eu faço minhas listas e não parece. Mas tem hora e lugar. Esse é o pulo do gato. A favelice, não me entendam mal, é que é o problema. É a fanfarronice. O cara é fanfarrão demais. Chega aqui contando mentira, contando vantagem, espalhafatoso, né? Portugal é minha, o mundo é meu, eu vim colonizar Portugal. Peraí. Calma. Eles que vão ter que me engolir porque eu não vou mudar, porque eu sou assim, me criei assim, Gabriela. Volta pro Brasil. E tem gente que vem pra cá e só quer reclamar. Porque no Brasil não sei o quê. No Brasil tinha esfirra do Habib's, aqui não tem. Não tem esfirra do Habib's aqui. Mas tem o pastel de Belém. Mas tem pastel de Belém. Deal with it. Aceita que dói menos, querido. Bertê,
A gente sabe que na sua profissão aí, como músico, né, você já visitou vários países. Como jornalista, você já cobriu, já fez matérias de vários países também. Recentemente você até me ajudou a publicar uma matéria lá na coluna do UOL, né? Para quem não sabe, na época o Herbert, ele, em parceria aí, ele me chamou para fazer uma matéria, né, sobre a questão da vacina e publicou lá na coluna do UOL. Então, assim, o Herbert é uma pessoa influente entre vários artistas, né, no meio de vários profissionais. Lançou o seu livro também lá no Kindle, né, da Amazon, né? É isso mesmo? Exatamente. Então, tipo, ele tem sempre revolucionando, sempre trazendo conteúdo, sempre trazendo matérias novas. E aí eu te falo assim, te pergunto, na verdade, qual desses países, porque você já falou qual a profissão que te dá mais tesão, né? Aí eu te pergunto, qual desses países que você já visitou, que você talvez já escreveu ou fez alguma apresentação artística que você assim considera que tem mais oportunidade? Interessante, muito boa a sua pergunta. Depende da área do profissional. Logística, por exemplo, todos, principalmente no mercado comum europeu. Nos Estados Unidos, então, meu Deus, aquilo é um pesadelo logístico, mas ao mesmo tempo uma solução, que lá eles escoam mercadoria por qualquer lugar, até pelo esgoto eles escoam mercadoria. Eles têm galeria pluvial para isso. Se eles quiserem, eles escoam pelo esgoto a mercadoria. Não é igual ao Brasil, que se parar a BR-116, acabou. Esquece. O que você precisa para destruir toda a cadeia de distribuição no Brasil? 2 caminhoneiros. 2. Um na faixa da ida, outro na faixa da volta. Acabou o país. A gente está vendo isso agora com a nova greve dos caminhoneiros, que parece uma edição de mau gosto da greve anterior, né? Um reloaded da greve anterior. Mas, cara, logística, no mundo inteiro, principalmente aqui, porque é um mercado conectado, os países, você não tem tributação, né, entre os países do espaço Schengen, e também não do espaço Schengen, da União Europeia. O espaço Schengen é outra coisa, confundindo. Mas você não tem tributação, então isso facilita muito escoar mercadorias. Os mercados aqui vendem produtos de todo lugar que você possa imaginar aqui da Europa. Você vai no mercado, você vai comprar um queijo francês, vai comprar um chouriço alemão, tudo no mesmo mercado e a preços semelhantes aos que você encontraria nos países, né? O que é bem interessante, se tratando de grana. Agora, o que a Europa tem demandado muito de uma forma geral e os países fora do Brasil? Profissionais de TI, principalmente com a questão da pandemia, né? O trabalho remoto não só é uma realidade, como é estúpido não trabalhar remotamente, se você pode trabalhar remotamente, né? Não há por que não fazer. Grandes empresas já aderiram para ficar, não há previsão de retorno. Então, TI cresceu como nunca, né? A área de social media também, trabalhar com as redes sociais, cresceu bastante. E, de uma forma geral, aí aqui tem outra breaking news, como eu disse antes, os trabalhos manuais também ganharam um grande campo de atuação, já que os novos doutores não querem fazer. Então, um pedreiro aqui, a palavra que eles usam para pedreiro, não se assustem, não é xingamento, é o nome que se dá à profissão. A palavra aqui é trolha. Não tô xingando ninguém, atenção, é o nome. Depois você podia falar umas palavras que a gente ia achar um absurdo aí aqui, mas que seria normal aí, só pra gente... A gente chega lá. A gente chega lá. É divertido até. No início a gente assusta, depois a gente tá falando natural. Maravilhoso. Pedreiro aqui ganha muito dinheiro. Eletricista ganha rios de dinheiro. Carpinteiro aqui fica bilhardário. Por quê? Porque não tem
Se você precisar de um serviço de carpintaria, você vai esperar pelo menos 2 semanas. Tá? Porque não tem. Não tem. Você precisa reformar sua casa, senta e chora. E quando você encontrar uma equipe para fazer, você vai pagar caro. Porque é uma mão de obra rara. Aqui na Europa, de uma forma geral. Se Portugal, que assim não é dos países mais ricos, já tem essa carestia, imagine na Suécia, na Escandinávia, de uma forma geral, né, nos países nórdicos, como é que é. E isso só vai piorando. Estados Unidos sofre do mesmo mal, Austrália que é um dos poucos países, Austrália e Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, que fazem parte do chamado primeiro mundo, né? Essa designação na época da Guerra Fria, que parece que ainda está aí. Na Austrália, eles pagam para um garçom, como eu disse, $40 por hora. Garçom. Não desmerecendo o trabalho de um garçom. Mas $40 por hora é mais do que o salário de um cargo de gerência no Brasil. Muito mais. Com certeza. Só para fazer um comparativo. Então, essas são as profissões que estão em alta. São profissões que têm a ver com a tecnologia, de uma forma geral, e aqui eles disputam mesmo, tanto que eles estão contratando profissionais do Brasil pelo LinkedIn para trazer para cá para trabalhar com TI. E estão pagando tudo. A pessoa não tem dor de cabeça nenhuma, eles resolvem a documentação toda e vem para cá com visto de trabalho. Okay? E quando você chega aqui, você descobre que na vizinha Espanha eles pagam o dobro. E aí você fica tentado a ir para lá. Os jovens que se formam hoje, os jovens portugueses que se formam hoje em tecnologia da informação, vão trabalhar na Alemanha, vão trabalhar no Reino Unido, na Irlanda. Irlanda tem um mercado de TI absurdo. Vão trabalhar em Bruxelas, Luxemburgo. Luxemburgo é o país com o maior IDH do mundo. Tá? Sério? Luxemburgo, aquele paísinho pequenininho. 1 milhãozinho de pessoas. E aí, ô Herbert, é uma curiosidade, né, pro pessoal que vê o Brasil, assim, essa extensão geográfica gigantesca, aí você tá falando, o pessoal vai pra Alemanha, vai pra Espanha, não é uma coisa igual aqui, a gente fala assim, ó, a gente vai sair daqui e ir pra Portugal. Aí não, né, é assim, é tudo pertinho, tudo juntinho, não é uma coisa que você vai se afastar muito, igual aqui no Brasil, né, você vou sair do sul e vou pro Nordeste, é uma coisa absurda. Aí você, às vezes, a mesma distância que a gente passa aqui, você anda vários países aí, né? Aqui tá tudo juntos e shalom now. Graças à União Europeia também, ao espaço Schengen, agora sim o espaço Schengen. O que é o espaço Schengen? Ele elimina as fronteiras entre os países signatários do acordo. Então você não tem postos de fronteira de controle de fluxo de pessoas. Então você pega o seu carro, cruza a fronteira. Você pega um trem, cruza a fronteira. Você não vai ter que passar por um posto alfandegário, salvas algumas exceções. Né? Por exemplo, agora com a situação da Covid-19, algumas fronteiras foram encerradas. Né? Mas isso já caiu. Né? Já está reaberto internamente na Europa o espaço Schengen para circulação. Claro que, quando necessário, com o controle de circulação por causa do certificado sanitário, vacinação. Mas isso é a exceção, não a regra. Então aqui você pega o seu carro e vai para outro país. Você pega um trem, pega um TGV, um trem de alta velocidade, sai de Lisboa e vai até Paris. Né? E existe uma bênção, breaking news, existe uma bênção aqui, anotem esse nome, Ryanair. A Ryanair, senhoras e senhores, Ryanair tem promoção às vezes de 5 euros, de 9 euros. Eu peguei uma passagem Londres-Porto por 9,90 euros. Tá. Liquidação de Black Friday, né? Se você compra com uma antecedência tipo 10, 15 dias, os preços já caem absurdamente. Eu fui para Madrid também por 9,90. E, assim, isso de avião ou de trem? De avião. O avião às vezes é mais barato que o trem, inclusive. Né?
O trem aqui, você também tem outras promoções, você tem um passe que dá para você fazer 4, 5 países por um valor único, você entra e sai quantas vezes quiser, no intervalo de uma semana. Para quem gosta de viajar de trem, fantástico, porque demora mais que o avião, obviamente. Daqui para Paris de avião é 2 horas e meia, de trem você gasta um dia inteiro de trem. Você vai gastar tipo umas 18 horas, porque ele vai fazer paradas, ele vai trocar você de trem 3 vezes. Eu vou fazer um convite aqui para quem está ouvindo o podcast. Se você chegou até aqui, nesse ponto do podcast, ou tá aqui assistindo agora aqui o podcast, eu vou convidar vocês a lá no Instagram do Herbert Neri, é aberto, é um Instagram, por enquanto, público, e lá ele faz algum merchan também, né, que tem algumas parcerias em Portugal. Ele tem algumas viagens, né, que ele faz para outros países da Europa, e é muito legal. Esses dias ele mandou para mim um vídeo, ele fez uma viagem dentro de Portugal mesmo, não foi, Herbert? E ali num trem bala, a quantos quilômetros por hora? Ali tava 220 ali, mas vai mais. 220 quilômetros. Então, assim, se você está aqui acompanhando o podcast, vai lá no Instagram do Herbert Neri, tá? E você vai ver várias matérias que ele fez, com vários artistas, algumas também publicações que ele faz lá nas viagens dele. Assim, eu acompanho não é porque é meu amigo não, tá? É porque realmente eu gosto das publicações dele. Ele e o gato dele também, né? O gato famosinho dele. Marquinhos, então, que agora... o Marquinhos. Tá com a patinha quebrada. Inclusive, quem quiser doar pro Marquinhos, veja a campanha no meu Instagram. Então, Herbert, legal essa parte que você citou aqui sobre as áreas que estão disponíveis de mais procura na Europa. Também tem a questão do idioma, né? Acho que ano passado a gente fez uma live e aí a gente conversava sobre também a questão do mercado de trabalho na Europa. E aí você falou assim, Diego, procura nesse site lá que tem várias vagas de trabalho, e realmente tem. Para quem está aqui, é logístico, está aqui acompanhando o podcast, depois o Herbert pode até me falar, pode falar aqui novamente depois do site, e aí as pessoas vão entrar lá e vão realmente comprovar que tem vagas para logística. Só que tem um diferencial, tem o fator língua estrangeira, né? E aí, a principal delas é o português. Fake não, news. Português não? Qual é a principal língua que eles pedem aí? Fala pra gente. Nem de longe. Existe uma língua que governa o mundo inteiro, vocês já sabem qual é, né, que é o inglês. Aqui com o inglês, você se desenrasca em qualquer lugar. Porque, como eu disse, as pessoas aprendem inglês na escola. Não é verbo to be nem Joel Santana. Então, as pessoas aqui falam inglês. Então, você vai pra Polônia, você não fala polonês, óbvio. Acho que nem... Quem quer falar polonês? Ninguém. Você vai, por exemplo, para o leste europeu, para a Estônia, Letônia, Lituânia, que hoje oferecem vantagens para empreendedores, você paga taxas menores de impostos, você ainda pode abrir uma empresa virtual lá, eu, inclusive, já fiz isso, e você paga menos imposto, e ela faz parte da União Europeia. Você pode exportar seus produtos para a Europa inteira. Monta um centro logístico na Estônia e paga imposto lá, que é muito menor, né, por exemplo. E qual é o idioma que eles vão tratar com você? Inglês. O inglês no Parlamento Europeu é uma das 3 línguas oficiais. Você tem o francês, o alemão e o inglês. O português esquece. Por quê? A população de Portugal é muito pequena comparada com a população do bloco europeu. Nós estamos falando de um bloco de 300 milhões de pessoas e 10 milhões de falantes de português dentro desse bloco. O Brasil é o maior país que fala português no mundo. Isso deixa até alguns portugueses irritados, porque até pouquíssimo tempo atrás, conteúdos do Cartoon Network, por exemplo, vinham para cá com a dublagem do Brasil. E aí as crianças começam a falar brasileiro, né? Porque elas falam com o sotaque daí do Brasil, em vez de falar com a pronúncia daqui. As crianças imaginando. ficam Imbigo!
Não, igreja! Isso não é sotaque, isso é estultícia. Só tomara que não pega isso, cara. Não, isso não pega porque isso a Globo não mostra. Então não pega. E quando mostra com as novelas tipo Eta Mundo Bom, essas coisas assim, né? Que põe lá o caipira, que na verdade é o galã da novela, que de repente o cara vai lá, tira a roupinha de caipira e vira, assim, o Reinaldo Gianecchini. Vira o Henrique Castelli. Eu tenho ódio do Henrique Castelli. Não que ele seja má pessoa, ele deve ser uma pessoa ótima. Vai editar? Eu te falei que você ia editar. Não que ele seja uma pessoa, é porque ele é muito galã e aí eu fico ainda mais feio perto dele. E aí dá raiva. Mas enfim, isso acontecia mesmo há pouquíssimo tempo, que agora os desenhos são dublados aqui. Então a cultura brasileira é muito mais influente do que a gente imagina. Você vai numa discoteca aqui, eles chamam balada de discoteca. O que a gente conhece como balada aqui é discoteca. Um nomezinho antiquado, vamos dizer assim. Né? Quando você chega lá, tá tocando o quê? Música brasileira. Tá tocando os hits que você tá ouvindo aí. E são super atualizados. Tem Spotify no mundo inteiro, não é mesmo? O top 100 do Spotify Brasil, eles têm acesso imediato aqui. As coisas chegam aqui. Então, o Brasil é mais influente do que a gente imagina na área cultural, porque são 200 milhões de brasileiros contra 10 milhões de portugueses. Isso é uma diferença esmagadora. É igual você comparar os Estados Unidos, que são 300 milhões, com a população do Reino Unido, que é 40 milhões. É uma surra. E é por isso que o inglês americano acaba virando mais padrão do que o inglês britânico. O que dá ódio nos britânicos, mas é azar. Ao passo que o português do Brasil acaba virando padrão até para os jogos que são lançados, eles lançam primeiro em português BR. Se lançarem em português PT, se. Aí entra uma questão mercadológica. Que alegria. E Herbert, para finalizar, eu vou deixar até para o Rafael aqui já fazer as considerações finais. E qual o conselho que você dá aí para quem está ouvindo, né? Porque assim, a gente sabe que nem todo mundo consegue avançar na área que ama. E aí, às vezes, tem que mudar de profissão, tem que mudar de carreira, né? E, às vezes, na altura do campeonato, por exemplo, pessoas com 40 anos, 50 anos se veem frustrados aí porque não conseguiram se fazer, né, na carreira, e tem que buscar uma segunda área de atuação. Então, qual é a dica, qual o conselho que você dá, independente se ela vai estar aqui no Brasil, se ela vai partir para a Europa, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Mente aberta e nenhum orgulho. A arrogância e o orgulho é o maior inimigo de alguém que queira crescer profissionalmente. Existe um livro muito perigoso que eu não recomendo que ninguém leia, que se chama As 45 Regras do Poder. E ele fala que a primeira regra do poder é que você não deve ofuscar o brilho do seu mestre. Tá? O que ele quer dizer com isso? Eu já li e também não aconselho. Se cair na mão errada é um perigo. Não recomendo. O que ele quer dizer com isso? Você vai chegar aqui, como eu disse antes, as chaves do reino estão na mão das pessoas que são nativas daqui. Você não pode chegar querendo brilhar mais do que os caras. Vai com calma. Prova o seu valor aos poucos. Torne-se necessário aos poucos. Seja querido. Aqui é melhor você ser querido do que ser temido. Nesse caso, né? Maquiavel aqui não funciona nesse caso. Não se aplica. N/A, não aplicável. Né? O conselho é mente aberta e humildade. Você não está no seu país, tá? Então pega leve. É igual você entrar na minha casa aqui e já abrir na geladeira. Eu vou te dar um tapa. Fala, não, cara, que é isso? Peraí. Ou então chegar já arrancando a roupa, ficando de cueca na minha sala de estar. Pera lá. Não é porque você faz isso na sua casa, onde é a sua casa. Você paga por aquele espaço é seu.
Você pode fazer o que você quiser, contanto que seja legal. Né? Você está na casa dos outros, você tem que se adequar. Lembre-se, as pessoas têm manias estranhas. Conviver com alguém, morar na casa de alguém, pode ser uma experiência muito traumática para a maioria das pessoas. Às vezes, você é muito amigo de alguém e vai dividir apartamento e se frustra. Por quê? Porque as pessoas têm manias e ou você se adequa ou você se muda. É muito difícil falar para o outro que ele tem que mudar por causa de você. Então você não vai chegar aqui no país deles e falar, olha, eu não gosto porque vocês são muito sinceros e diretos, porque o português é sincero e direto. Se ele não quer fazer uma coisa, ele não vai dizer eu vou ver, ele vai dizer não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Problema, não tem aquela coisa, aquele jogo de cintura, vou ver, vamos marcar, bora marcar, e nunca acontece. Bora marcar é um clássico brasileiro, dos mesmos criadores de vou ver e te aviso. Isso não existe aqui, isso não existe. As pessoas são diretas, né? E elas gostam que você seja direto, eles não gostam de rodeios. Então algumas pessoas acham que isso é grosseria. O português é grosso, o europeu é assim de uma forma geral, ele é direto. Por quê? Porque ele não quer perder tempo e ele quer confiar nas pessoas. Confiança é tudo. Não rola. Mas eu acho que, cara, eu acho isso fantástico. Eu acho que é das coisas que eu mais admiro. Eu trabalhei em empresa alemã. Então, quando você ia falar o alemão, então, cara, é mais ou menos o que você falou, Herbert. Não tem rodeio e eles nem ficam de papo furado muito, assim. Eles são muito reservados. Não sei se português, eu nunca tive contato, assim, de conversar. É um pouco mais aberto, porque é um povo mais caloroso em relação ao alemão. Mas o alemão, com o brasileiro... Nossa senhora. O brasileiro já nasceu no carnaval. Eu acredito que você vai confirmar isso. Trabalhar para o alemão tem uma vantagem grande, que ele vai te exigir excelência, ele vai exigir que você seja excelente no que você faz, que você seja um reloginho, mas ele é extremamente justo na hora de te pagar. Sim, justo. Isso é fato. E assim, ele... Como é que eu vou te falar? Eles não vêem nada pessoal, assim, nada contra você, pessoa. Trabalho, profissional. E eu acho isso aí, às vezes é o que você falou, o brasileiro é muito assim, quando o alemão chega e te fala alguma coisa que não tá indo muito bem no seu trabalho, o cara já leva pro lado pessoal. A gente aqui, eu não sei se é a cultura nossa. E lá eles não, eles gostam é que você chega e fala mesmo. Fala, não gosto disso, assim não dá certo. Tá? O que eles veem isso aí como profissional para resolver, para melhorar? E eles são bem assim mesmo, assim, são justos, mas só que você tem que, quando você não tem, as primeiras vezes que os caras falam com a gente, você assusta, você fala, esse maluco vai me pegar a qualquer hora aqui, que ele tá meio puto aqui. É capaz de acabar o jeito dele e ele te chamar para tomar uma cerveja no bar do lado. Não, 10 minutos depois ele volta e tá conversando normal, como se nada tivesse acontecido, sei lá, um beijo, assim, não, esse cara me xingou, e agora vem falar comigo. Caixinhas. O brasileiro não sabe compartimentalizar. Para ele tudo é pessoal, e aqui não, quase nada é pessoal. Existe até um ditado aqui que eles falam: a ofensa é opcional. Legal, gostei. Uma outra coisa que você falou que eu gostei bastante, sabe o que é? A gente tá falando do pessoal sair daqui para ir para Portugal. O pessoal tem a consciência que eles vão começar uma vida nova. Começar uma vida nova é o que você falou, não só a parte profissional, que isso é óbvio que eles vão ter que começar, e eles têm essa consciência, começar de baixo, até o pessoal pega confiança. É igual quando a gente entra numa empresa, né? Tipo, você pode, é o que você falou, o cara tá com um currículo lá de 10 páginas, mas se você não entregar uma frase do que você falou, não adianta nada. E de relacionamento também, né? Aí você pode até falar com muita propriedade, você já falou um pouquinho no começo,
Aqui não dá errado, você liga pro parceiro seu que tá do lado, você vai na casa do seu familiar, aí não, é difícil, né? O pessoal, é o que você falou, o tal do ônus e o bônus. Essa parte que o pessoal não mentaliza, né? Na Europa, de modo geral, até você fazer amizades, você precisa ganhar a confiança das pessoas. Quando você faz um amigo aqui, você faz um amigo mesmo. Amigo. O cara abre a porta da sua casa e te dá a roupa que ele estiver vestindo. Tá? Mas até chegar lá, você tem que ganhar confiança. E você tem que mostrar a sua boa fé. Sabe? Uhum. Eles acreditam em você até que se prove ao contrário. E isso se mostra com trabalho, com honestidade, com seriedade, com compromisso. Com humildade que você falou, que é bem legal. Principalmente. Tinha aquele quadro das sandálias da humildade do Pânico um tempo atrás, sabe? Aqui você tem que andar com elas calçadas até na hora de dormir. Você tem que ser humilde. Ser humilde não é andar com a roupa rasgada. Ser humilde é simplesmente estar aberto, de coração aberto, para aprender. Até mesmo, se necessário, desaprender. Breaking news. Desaprender. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente aprende um fluxo de trabalho, um modo de trabalho muito particular da nossa cultura. E isso não funciona em qualquer lugar. Né? Eu não posso dizer que o que funciona para os americanos funciona para o Brasil. Eu vou dar um exemplo da minha área de entretenimento. Nos anos 80 tinha o Bozo aí no Brasil. E o Bozo nada mais é do que um enlatado norte-americano. É um palhaço da década de 60 dos Estados Unidos, criou uma franquia de palhaços, tem vários Bozos que se revezam, como no Brasil tinham 3 Bozos, né, que se revezavam, e criou uma franquia, um franchising. O que o Bozo original fez? Ele foi para o Brasil e traduziu as piadas dele dos Estados Unidos para usar com as crianças brasileiras, que não têm o mesmo background, que não tem o mesmo plano de fundo cultural, histórico, linguístico, metalinguístico. Não funcionou a princípio. Eles tiveram que adaptar a isso, eles perceberam essa deficiência e um dos Bozos foi lá e bateu o pé para improvisar, porque o americano ele tem aquela coisa de não pode sair daqui. O europeu, de modo geral, também é muito follow the script. Se você chega aqui numa lanchonete, caso real, e você tem um combo X, um combo Y, e você quer trocar a batata de um pela batata de outro, eles não deixam. Eu pago a diferença. Não pode. Por quê? Porque eu não posso mudar o script. Tá? Aqui, quando o cara vem instalar a sua internet, tem um para instalar a internet e o outro para subir no poste. Não é o mesmo cara que sobe no poste. Você tem uma ideia. Eles são especializados ao extremo e assim, eles se atêm às suas respectivas funções, tá? E quando o cara improvisou, no caso do Bozo, e trouxe a cara brasileira para as piadas, para as tiradas, a coisa funcionou. O que eu quero dizer com isso? Não adianta pegar um enlatado brasileiro e trazer para cá e achar que vai funcionar, e vice-versa. Você tem que fazer um estudo de mercado, você tem que fazer uma imersão na cultura. E isso você só consegue com vivência, com experiência e com humildade. Sem a humildade, você vai achar que não funcionava no Brasil. No Brasil era o cara da logística, eu arrebentava, escrevi 5 livros, sei que lá. Não necessariamente isso se repete aqui, a não ser que você tenha construído uma influência tão grande que você chega aqui já com uma referência absurda. Né? Quando você é a referência do setor, é outra coisa. Se você é um profissional da logística que está em busca de recolocação de carreira, bem, humildade, querido. Não adapta as mesmas práticas, as mesmas piadas, o mesmo fluxo de trabalho. Aprende e desaprende o anterior, se necessário. Pô, legal demais. Ô, Herbert, cara, 1h e pouco de bate-papo aqui. É porque eu falo muito. Não, cara, é porque o papo foi bacana demais. A gente vai falando.
acho que você conseguiu clarear muito, assim, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente a área profissional, né? Porque as pessoas acham que, vou chegar, é o que você falou, vou chegar lá, tenho 10 anos de armazém aqui, vou chegar lá e vou gerenciar tudo. Então, acho que a pessoa que pensava agora, depois de ouvir o podcast, ela fala assim, cara, não é bem assim, deixa eu fazer o planejamento e tal. E assim, ficou muito claro, porque o bate-papo foi muito, muito direto, cara. É isso que a gente gosta e foi muito legal. A gente queria agradecer aí, o Diego vai falar, mas eu achei, assim, que a gente nem vê a hora passar por ser, assim, leve, tranquilo, falar o linguajar do povo. E a gente queria te agradecer muito aí de aceitar, de ter participado aqui do nosso Logicast, cara. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Vocês tiveram a disposição de ouvir as minhas ladainhas. E Herbert, aonde que as pessoas podem te achar, né? Aonde que elas podem chegar a partir de agora, encerrando o programa e te encontrar? Apesar que eu deixei aqui durante o programa todo aqui, mas somente para quem viu o programa, né? Quem está ouvindo, talvez não tenha percebido. Então eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais e os seus trabalhos também, que você faz aí no Portugal e futuramente aqui no Brasil. Essa é a hora que eu faço meu pitch, né? Então tá bom. Inclusive, antes de eu falar do meu pitch, essa questão do pitch é interessante, porque quando você chega aqui, você faz também o seu pitch para alguém que seja um potencial contratante, digamos assim. Tem um livro chamado Elevator Pitch, um livro que eu gosto muito e recomendo, né? Pitch de elevador, que a história do livro se baseia num cara que entrou no elevador, e estava lá o Donald Trump, e ele calculou que até o Donald chegar na cobertura ele ia levar 30 segundos, e em 30 segundos ele tinha que se vender e conseguir uma reunião com o Donald Trump, e ele conseguiu. Tá? Então, fazer o pitch adequado é interessante. Quem quiser me encontrar, pode acessar o meu site, hebertneri.com, e lá você tem um portfólio detalhado dos meus trabalhos nas mais diversas áreas, você tem um resumo sobre mim, e você também tem o link das minhas redes sociais e dos meus projetos vindouros. Você tem o link para o meu livro, se você quiser adquirir na Amazon. Meu livro se chama Confronto, é um livro que faz você pensar em toda a sua relação consigo mesmo e com a sociedade, não só no mercado de trabalho, mas numa visão mais ampla do que eu simplesmente bato meu cartão de 9 às 5 e levo minha vidinha pagando meus boletos. A vida é muito mais do que pagar boletos e acordar cedo reclamando. E você também pode me encontrar na minha rede social, através do Instagram, lá no hebertneri_, tá? Uma correção, porque é underscore, o pessoal fala underline, tá errado. E quando você fala underline aqui, eles não sabem o que é, porque underline é sublinhado, você às vezes está sublinhando aquela droga toda. Não, é underscore. hebertneri_ é o Instagram, é o Twitter também, hebertneri_, e você pode mandar um e-mail para mim, hebertneri@me.com. Me seria me, né? Eu, em inglês, então um e-mail para mim mesmo. Cara, que máximo, né, cara? Olha, toda vez que eu converso com o Herbert, apesar de ter um novo aprendizado com algumas formas de falar, né? Porque a gente aqui, às vezes, fazendo um programa e tudo, a gente se sente, né? Falando algumas palavras em inglês, né? Em inglês, né? E aí a gente fica tirando uma onda. Caramba, falei, né? De jargões corporativos. Caramba, tô tirando onda. Quem tá ouvindo agora o nosso podcast, ó, pô, o cara manda muito bem no inglês. Aí tu traz um cara aqui que tem uma vivência surpreendente fora do Brasil, que conversa com nativos lá de fora. Aí tu fala assim, gente, não sei falar nada, né? Não sei falar nada. Tem muito que aprender. Então, Herbert, te agradeço demais aí por ter participado do nosso podcast. Eu espero que quando a gente lançar na próxima semana, as pessoas elas curtam esse podcast. Você que estiver assistindo aqui o podcast e tiver gostado, quiser acrescentar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários também, vai ser muito importante para a gente. E nós vamos colocar aqui nos detalhes
todos os links para encontrar o Herbert Spinelli, tá? E também um pouquinho da descrição do trabalho dele. Então, agradeço demais, Herbert, por ter participado aqui com a gente. E, olha, muito grato mesmo pela sua aí contribuição ao nosso programa, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até.